Ninguém espera ser humilhado na frente de uma plateia, e muito menos por alguém que sorri enquanto te destrói. Só que hoje, aquela bilionária chinesa escolheria o garçom errado. O restaurante inteiro riu, até que ele respondeu numa língua que ela jamais imaginou ouvir de sua boca. Limpe minha mesa, agora. A taça de vinho vibrou com a voz da senhora Li Zhang. Marcos aproximou-se, mantendo as mãos firmes. Vou precisar de um pano, senhora. A bilionária estreitou os olhos, soltando uma frase em mandarim que pingava desprezo. Nem para limpar ele serve direito. Para isso contratem qualquer um na rua, não é mesmo? O acompanhante à esquerda riu abafado. Uma senhora de vestido vermelho desviou o olhar tensa. Marcos girou nos calcanhares para buscar o pano, mas ouviu mais baixo, ainda em mandarim. Acredita que alguém assim vai algum dia fazer algo útil? A mesa riu em uníssono, gargalhadas frias e calculadas. Marcos voltou, passando o pano com precisão. Talvez precise de um produto para o vinho, está difícil de tirar. Senhora Zhang engoliu seco, irritada. Você não entende nada, não é? Só faz o mínimo. Dedo apontado, olhar mortal. Esse lugar está caindo de nível. No fundo do salão, um dos jovens garotos sorriu e tirou o celular do bolso. Um garçonete sussurrou para o colega. Será que ele entende o que estão falando? O colega balançou a cabeça, triste. Plateia prendeu a respiração com a próxima fala. Senhora Zhang largou o guardanapo no chão, nem se deu ao trabalho de olhar para Marcos. Pegue. Deve estar acostumado. O restaurante inteiro estava dividido entre o constrangimento e o prazer perverso de ver alguém ser envergonhado. Marcos se abaixou, recolheu o guardanapo, olhou direto nos olhos da bilionária. Mais alguma coisa que a senhora precise? Ela sorriu, triunfante. Não, só sumir da minha vista. De preferência, para sempre. 3 risos ecoaram pelo salão. Marcos respirou fundo, coluna ereta mesmo com o mundo nas costas. A hostess apareceu ao fundo, olhando apreensiva para a cena. Senhora Zhang se virou para os outros clientes, murmurando em mandarim alto demais. Viu só? Nasceram para servir, não tem futuro. Zhang jogou a taça vazia no centro da mesa, fazendo o cristal chacoalhar. Esse lugar... Eles deviam aprender o significado de eficiência, não acha? Acompanhante riu. Não adianta. Não falam nossa língua, nunca vão entender. Marcos se sentiu exposto como nunca antes. Ele precisava aguentar calado. Como ele reagiria ao que ela acabou de dizer? O cheiro do vinho tinto derramado mistura-se com a lembrança de flores de lótus. É uma música suave, quase imperceptível, vinda de um grupo de senhoras chinesas na outra mesa. Marcos fecha os olhos por um instante. Volta anos em questão de um segundo. Beijing, primavera de 2015. Marcos em seu melhor terno, sorriso largo enquanto recebe o diploma. Universitários de todas as nacionalidades celebram, e um professor se aproxima. Marcos, seu mandarim é digno de um nativo. Você vai longe, garoto. Ele sorri, agradecendo em mandarim perfeito. A mãe de um colega tira uma foto dos dois juntos abraçados. Marcos ergue o diploma, futuro brilhando nos olhos. A memória quebra. Agora, o quarto do pai em Nova York. Entre papéis de hospital e frascos de remédios, Marcos calcula despesas, apertando um velho telefone contra o ouvido. Filho, você não precisa largar tudo por mim. A voz do pai é fraca, mas firme. É só um tempo, pai. Eu volto. Prometo. O homem sorri pelo telefone, mesmo sem ver. Você já me deu orgulho demais. Quando desliga, Marcos sente o mundo pesar nas costas. Seu futuro adiado. O apartamento fica pequeno, sufocante, e as mensagens de amigos chineses se acumulam no celular, oferecendo ajuda. Ele ignora todas. Tempo depois, Marcos está diante de um grande espelho, vestindo o uniforme preto do restaurante pela primeira vez. Amarra a gravata devagar, olhando suas mãos. Vai ser só até as contas estabilizarem, só até o papai melhorar. Um colega o chama. Pronto, Marcos. O salão está lotado hoje. Ele sorri de volta.
forçando ânimo, mas sente o peso da escolha feita. O rádio na copa toca uma música chinesa antiga. Ele fecha os olhos, balança a cabeça e respira fundo, aceitando o dia que começa. Tudo isso passa pela cabeça de Marcos em segundos, como um soco silencioso. O riso da mesa de Zhang o puxa de volta. Pratos caem perto da cozinha, alguém chama seu nome. Respirando fundo, Marcos fica de pé. Desta vez, não vai abaixar a cabeça. É hora de parar de aceitar humilhações. Para sempre. O salão parecia rejeitar Marcos e abraçar Li Zhang ao mesmo tempo. Mas mesmo sentindo a sala pesar, ele respirou fundo, arrumou a bandeja e contornou as mesas, recolhendo copos e talheres deixados de lado pelos clientes. Cada movimento era estudado. Marcos queria apagar a humilhação dos minutos anteriores com eficiência. Era preciso manter a postura, trabalhar com excelência, garantir que ninguém ali pudesse dizer que ele, Marcos Almeida, falhou no seu serviço. Mas a cada passo ouvia sussurros abafados, comentários escorregadios. Uma senhora acenou, ele sorriu profissionalmente e retirou um prato vazio. A mulher murmurou baixo, como se não esperasse ser entendida. Não sei como esse restaurante aceita qualquer um. Marcos apenas respondeu com o melhor sorriso que tinha. Cena após cena, ele tentava arrancar algum respeito, mas só colhia olhares de escárnio ou ainda mais silêncio. No bar, um dos bartenders, colega antigo, chamou Marcos num canto. "Está tudo bem?" Marcos aproximou-se e forçou um sorriso. "Só um turno como outro qualquer." O colega insistiu. "Quer trocar? Eu cuido daquele setor." Mas Marcos recusou com um leve balançar de cabeça. "Preciso desse dinheiro, Manuel. Preciso provar para mim mesmo que eu aguento." Arrastando a bandeja de volta ao salão, Marcos viu Li Zhang levantar o braço, chamando-o com impaciência. "Aqui, traga mais vinho." Lhe completou em inglês alto para que todos ouvissem. "Mas não derrube nos meus sapatos dessa vez. Você já causou constrangimento suficiente para um dia." A plateia riu. Outros se recompuseram, evitando o olhar de Marcos. Ele serviu o vinho, mas mãos tremiam levemente. Zhang sorriu de canto, olhos brilhando com crueldade. Marcos limpou a garrafa, colocou-a suavemente na mesa, tentando manter cada gesto calmo. Mal deu um passo para trás, ouviu a voz dela em mandarim. Devia usar luvas para não sujar tudo. Os convidados riram mais uma vez. O gerente, Daniel, apareceu por trás, quase sussurrando ao ouvido de Marcos. "Controla a situação. Não podemos aborrecer essa mesa." Marcos sentiu o sangue ferver. "Você viu o que ela disse?" Daniel respondeu rápido, quase frio. "Não escutei nada. Só evite problemas, por favor." Marcos agarrou a bandeja, voltando à cozinha. Ali, longe dos olhares, as barreiras internas começavam a ceder. "Por que eu estou aqui, aceitando esse tipo de coisa?" pensou. Ele precisava do salário. O custo do tratamento do pai era absurdo. Mais de uma vez cogitou largar tudo, sumir dali. Mas cada vez que pensava nisso, via o rosto cansado do pai, as contas impagáveis, as promessas que fez ainda na infância. "Eu juro que vou cuidar de você, papai. Seja como for." De volta ao salão, outro cliente pediu para trocar um prato. Marcos, ainda emocionalmente tenso, escorregou e quase deixou cair um copo d'água, mas recuperou o equilíbrio no último segundo. Uma cliente murmurou entre dentes. "Ih, cuidado!" Marcos respondeu apenas com uma respiração longa. Ele recordou noites sozinho, estudando para as provas mais difíceis em Beijing, sendo sempre o aluno diferente, mas sempre o melhor. Porque agora deveria ser tratado como menos que humano. Na mesa de Zhang, eles trocavam piadas internas, mudando suavemente do inglês para o mandarim ao falarem dele. Mais vinho, mais risadas, mais comentários maldosos, cada vez menos disfarçados. Zhang inclinou-se para o colega à sua direita. "Eu apostaria que ele nem entende onde está." O homem gargalhou, espalhando vinho sobre a toalha.
Em sua mente, Marcos ensaiou respostas cortantes, mas ao abrir a boca, a voz falhou. Ele precisava do emprego, precisava pagar a próxima consulta do pai. A cada risada, a raiva misturava-se ao medo. E se eu falar algo e me mandarem embora? E se usarem isso contra mim depois? Isso vai só prejudicar ainda mais as contas. No banheiro, Marcos lavou o rosto, encarou o espelho, observando as olheiras fundas. Eu não vim até aqui para abaixar a cabeça. Será que algum dia vou sair desse ciclo? O pensamento se dissolveu na trilha de água escorrendo pela pia. Voltando ao salão, viu Daniel conversar sorrindo com Li Zhang, como se nada estivesse fora do lugar. Zhang notou Marcos se aproximando, limitou-se a dizer em inglês: "Encore, garçom." Na sequência, murmurou em mandarim: "Olhe bem para mim. Quanto mais tenta, mais patético fica." Marcos percebeu um dos outros garçons, um senhor chinês de traços firmes, Sr. Chen, observando a cena calado, mas com os olhos cheios de compreensão e censura a atitude da cliente. Os dedos de Marcos apertaram a bandeja com força. Os comentários, os risos, as ordens, cada mínimo gesto da plateia aumentava a sensação de isolamento. Ele desejava, acima de tudo, apenas respeito. Só isso. Ser visto como igual. Mas estava sitiado por gente que parecia se alimentar de sua dor. Marcos pensou em sua mãe, nas longas conversas sobre nunca deixar ninguém diminuir seu valor. Mas sua situação era real, imediata, cruel. Talvez eu mereça isso, pensou, encolhendo os ombros, mas a ideia foi logo rejeitada. Por quê? Por ter caído? Não. Outro cliente da mesa de Zhang ergueu a taça. "Garçom, mais um brinde à eficiência." A mesa quase urrou de riso. O salão seguiu pulsando, indiferente. Marcos já não distinguia as vozes. Tudo era ruído branco, exceto a voz dentro de si, repetindo: "Você não é invisível. Você não é só o garçom desta noite. Não nasceu para servir gente cruel." No auge do conflito, Marcos recebeu uma notificação no celular. Uma foto antiga com o pai, rindo juntos em Nova York. A mensagem curta: "Como foi o trabalho hoje, filho? Torcendo por você." Doía. Doía não poder falar a verdade. Doía não poder ser quem era, de verdade, para ninguém ali. Era o limite. Em um último movimento, Marcos enxugou as lágrimas que teimavam em descer. Ergueu o rosto, sentindo o sangue circular mais forte. Se perdesse aquele emprego, que seja, mas não perderia a si mesmo. Decidiu, naquele instante, que não se calaria mais. A pior coisa que poderia acontecer era continuar aceitando. Marcos voltou ao salão, pronto para enfrentar tudo que viesse. E, sem ninguém perceber, algo em seu olhar já não era mais o mesmo. O burburinho do restaurante se calou por instantes apenas para retomar num crescendo, como o mar recuando antes da onda mais alta. Na mesa da frente, a senhora. Li Zhang ajeitou o colar de pérolas, os olhos faiscando com aquela satisfação voraz de quem sabe que está prestes a ferir alguém só porque pode. Ao redor dela, 6 convidados, empresários, amigos, aduladores, aguardavam, prontos para rir no compasso que ela marcasse. Marcos se manteve ereto, bandeja apoiada junto ao corpo, mas ninguém ali enxergava dignidade. Por alguns segundos, a esperança do respeito pairou, até ser esmagada pela primeira ofensa pública. "Poderia, por favor, providenciar um guardanapo decente? O que me deram está, francamente, abaixo do padrão", disparou Zhang em inglês, mas logo já se dirigia ao grupo em mandarim sem reservas. "Aqui, eles entregam qualquer coisa para qualquer um. Olhem isso." O grupo sorriu. Uns abafaram risos, outros disfarçaram desconforto. Ninguém ousou contrariá-la abertamente. Marcos estendeu um novo guardanapo com gesto gentil. "Mais alguma coisa de que a senhora precise hoje?" "Saber atender clientes exigentes, talvez", respondeu sorriso frio. Sem esperar resposta, ela atirou:
Dizem que em Nova York se encontra a excelência. Aqui só falta de preparo. A frase era veneno. Plateia do salão acompanhou, alguns fingindo não ver, outros já atentos, celulares em mãos. No outro canto do restaurante, 2 garçons cochicharam, um deles se encolhendo de constrangimento. Já viu ela fazer isso antes? O tempo todo. Sempre escolhe alguém para destruir. Zhang olhou para Marcos como quem olha para um móvel defeituoso. Se quer continuar trabalhando aqui, deveria aprender o meu idioma. Ou talvez qualquer coisa útil. Sorrisos em volta. Marcos ficou em silêncio, mas o corpo inteiro tenso. Sentados ao lado de Zhang, seus acompanhantes começaram uma sequência de piadas, misturando inglês e mandarim. Na China, mesmo os garçons são mais espertos, brincou um executivo cutucando o amigo. Outro completou. Aqui eles só servem, mas não aprendem. Olha a cara dele. Acha que entende alguma coisa? Os demais riram. O clima no restaurante mudou. Não era mais apenas provocação, já era espetáculo. A primeira risada coletiva detonou a segunda etapa da humilhação, a escalada. Li Jiang bateu o dedo na mesa conforme falava, levantando sutilmente a voz para que mais gente pudesse assistir. Sabe o que é engraçado? Ela pausou, sorriu para a plateia. Na minha cidade, pessoas assim são invisíveis, nem olhamos na rua, e eles mesmos sabem o lugar deles. À medida que falava, olhares se voltaram, algumas pessoas deram sorrisos constrangidos, outras pegaram os celulares, algumas filmando descaradamente. Marcos sentiu o chão abrir sob seus pés, mas manteve o olhar fixo, lutando para não ceder ao impulso de fugir. De repente, Daniel, o gerente, apareceu ao lado de Marcos, sussurrando. Se puder ser mais rápido com essa mesa, menos chance de confusão, por favor. Marcos engoliu em seco, segurando o orgulho, mas no fundo começava a ferver. Zhang, percebendo a tensão, aumentou ainda mais o tom. Deixe-me perguntar, garçom, você sabe ao menos qual é a diferença entre Sauvignon e Merlot? Ou só decora o nome das garrafas? O grupo explodiu em gargalhadas. Alguém bateu palma, outro gritou. Ensina para ele, Zhang! Pressionada, parte da plateia virou cúmplice, rindo, gravando ou apenas desviando o olhar. Outro garçom jogou um olhar solidário para Marcos, mas não interveio. A humilhação coletiva tomou conta do ambiente. Zhang voltou-se ao grupo. Eu poderia apostar que, se eu desafiar ele em mandarim agora, ele nem responde. Olhares saltaram entre Marcos e a mulher, animados pela perspectiva do confronto. Marcos respirou. Decidiu tentar ao menos se defender. A voz saiu baixa, educada, mas firme. Posso garantir que sou perfeitamente capaz de atender à sua mesa, senhora. Só gostaria de pedir respeito. Por um breve instante, um silêncio desconfortável pairou. Metade dos rostos olhou surpresos para Marcos. Zhang interrompeu com uma gargalhada, inclinando-se na direção dos amigos. Viu? Não entende nada. Mal sabe o que estamos dizendo e quer respeito. Que engraçado. A explosão de riso dessa vez foi ainda maior. Marcos sentiu o sangue pulsando nas têmporas. Zhang não parou. Estalou os dedos. Mais pão, garçom! E traga fresco se conseguir, porque hoje não sou obrigada a comer migalha nem de gente. Ela deixou a frase pairando, cheia de veneno. Os risos cresceram. Um cliente ao lado murmurou. Ela pegou pesado agora. Quando Marcos voltou com a cesta de pães, Zhang se ergueu, copo na mão, endereçando-se ao salão todo. Quero brindar à excelência e a provar que, mesmo neste lado do mundo, ainda há quem saiba o seu lugar. Saúde! Acompanhantes levantaram taças, brindaram rindo, olhando diretamente para Marcos. Ele sentiu um nó na garganta, mas não cedeu. Zhang se aproximou dele, tom de voz baixo e cortante, dessa vez apenas para ele ouvir. Sabe o que penso de pessoas como você, que vieram ao mundo para servir e calar, e nada mais. Marcos, pressionado ao limite, fez o possível para não explodir. Mas aquela frase feriu fundo, doendo na carne, mexendo em suas lembranças mais dolorosas.
A humilhação tomava formas diferentes. Um cliente sugeriu uma gorjeta de boas maneiras. Outro disse, rindo, que chamaria alguém realmente qualificado para servir. Nenhum funcionário interveio. Todos estavam de olhos baixos. Sentindo o corpo estremecer, Marcos apertou os punhos, mas usou toda a força que tinha para segurar a raiva. Seu coração disparava. Em algum lugar atrás de si, ouviu um garçom suspirar baixinho. Força, Marcos. Ainda assim, Zhang não estava satisfeita. Veio o ataque final, a destruição completa. Ela ergueu a voz em mandarim para toda a sala. Sabem, pessoas assim nunca chegam a lugar nenhum porque simplesmente não pertencem. Sempre terão os piores trabalhos, sempre olharão de baixo para cima e nunca deixarão de ser invisíveis. Por um instante, Marcos ficou sem reação, imóvel diante dela. Zhang resumiu tudo no comentário mais cruel da noite. Ele nem entende o que eu digo. Só faz o que mandam porque nunca sonhou nada melhor. O salão irrompeu em murmúrios. Alguns ainda riram, outros desviaram o olhar, envergonhados, mas nenhum deles se levantou. Marcos permaneceu parado, sozinho, as costas pesando como se o mundo inteiro tivessem se esquecido dele. Um silêncio brutal caiu. A solidão era quase física, e todos, sem exceção, viraram a cabeça para outro lado, fingindo não ver. Nada mais restava. Marcos precisava decidir. Alguma coisa mudaria ou todo aquele sofrimento se repetiria noite após noite. Na copa do restaurante, Marcos encostou-se na bancada de aço frio. O ruído dos pratos e da máquina de café era distante demais. Nada abafava o zumbido em seus ouvidos. O corpo inteiro tremia. As palavras de Li Jiang ainda ecoavam, como se o ambiente inteiro tivesse absorvido o veneno e devolvesse a cada segundo. Ele pousou a bandeja, apertou o rosto nas mãos e tentou controlar a respiração. Preciso de calma. Não sou menos, nunca fui, pensou, mas a dor se desenhava em cada músculo. O rosto do pai visitou sua memória. O velho alvo de fragilidade e grandeza, sempre dizendo: ninguém tem o direito de dizer quem você é, Marcos. Só você. No bolso, o celular vibrou. Abriu a tela. Uma foto com o pai em Beijing, sorrindo diante do portão da universidade. Um tempo em que falava mandarim com orgulho, esperança, quando ser visto era regra, não exceção. O orgulho que sentiu ali no dia da formatura era o oposto daquele instante de invisibilidade. Uma lágrima escorreu. Marcos limpou rápido. Na parede de azulejo viu o próprio reflexo distorcido. Ali estava o filho dedicado, o estudante brilhante, o homem ferido e agora um profissional humilhado. A humilhação doía, como descrito nos relatos de outros trabalhadores. Diminuía a dignidade, impactava a autoestima, fazia qualquer um duvidar de si mesmo. Sentiu vontade de sumir, desistir daquele emprego, abandonar o turno, talvez até a cidade. Não precisava engolir aquilo. No Brasil, humilhação no ambiente de trabalho é crime, direito protegido por lei. Se ao menos alguém visse, se alguém dissesse, basta. Mas como? Ele era sozinho naquele campo de batalha. Então, por trás, ouviu uma voz baixa, em chinês perfeito. Não deixe ela vencer, não hoje, senhor. Chen, o garçom mais velho, colocou discretamente a mão no ombro de Marcos, sem encará-lo, como se só compartilhasse o espaço, não a dor. Você entende tudo, mesmo cada detalhe? Marcos assentiu, a voz engasgada. Desde Pequim, entendo sim cada palavra. Sr. Chen fez um breve aceno, olhos úmidos. E ela não imagina. Você deve mostrar quem é, para si, não para ela. Após a fala, o velho saiu, deixando Marcos no silêncio cortado pelo som de uma bandeja caindo ao fundo. O mundo parecia exigir dele algo a mais. Não fugir, mas escolher agir. Perguntou a si mesmo, vale a pena lutar? E se perder o emprego? Recordou então que atitudes assim não podem ser normais. Humilhação no trabalho pode ser denunciada, combatida. Era direito dele, do pai, de todos ao redor que sofriam calados.
Marcos inspirou devagar, lembrando da justiça, das pequenas guerras diárias vencidas por manter-se de pé. Na copa pegou a foto no visor do celular, apertou entre os dedos como um talismã. Pai sorria, olhos orgulhosos. Filho, coragem é fazer mesmo com medo. Naquele instante, Marcos sentiu tudo voltar. A fluência de suas palavras em mandarim, a riqueza de sua cultura, o valor das escolhas feitas anos atrás. Não devia nada àquela mulher, devia a si o direito de não ser invisível. Ergueu o queixo, enxugou as lágrimas. O tremor virou raiva fria, clareza. Ele não podia controlar o que faziam com ele, mas podia controlar sua resposta. Havia uma única coisa a fazer: dizer basta, devolver, com dignidade e prova, tudo que tentaram tirar. Ele não sairia dali como vítima. Tomaria de volta o próprio nome. Marcos pegou o pano, ajeitou a gravata, caminhou devagar pelo corredor. Cada passo era decisão férrea. Vai doer, mas não me calo. Vai ser arriscado, mas não és maior que minha história, Sra. Zhang. E numa fração de segundo, reformulou o plano. Se queria realmente mostrar quem era, teria de fazer do jeito certo, na frente de todos, na língua dela, provando o tamanho da sua força e dignidade. A ideia brilhava, nítida. Não humilhar, mas revelar. Não atacar, mas ensinar. Era o que o pai teria feito. Era o que precisava fazer, não só por si, mas por todos os que já deixaram de lutar. Marcos respirou fundo, sentiu o coração bater mais calmo. Estava pronto. Era hora de agir, com coragem e verdade. E que as máscaras caíssem junto com o silêncio da humilhação. Quando Marcos voltou ao salão, algo em sua expressão havia mudado. Não era mais o homem abatido, era alguém decidido, alguém que finalmente escolhera lutar. A luz artificial do restaurante parecia mais sincera, menos hostil, como se anunciasse que um novo jogo estava prestes a começar. Na área de serviço dos garçons, Sr. Chen o esperava, arrumando talheres em silêncio. Só quando Marcos se aproximou, ele falou num sussurro firme: "É difícil, não é? Assistir alguém destruir seu valor diante de todos." Marcos respirou fundo. "Não vou deixar barato. Não hoje." Os olhos de Sr. Chen brilharam de aprovação. "Já presenciei coisas assim muitas vezes. Mas você, Marcos, tem algo que ela não espera. Fala a língua dela e conhece o mundo dela, melhor do que ela jamais conhecerá o seu próprio." Marcos sorriu pequeno. Talvez seja a hora de ela saber disso. Chen apoiou uma das mãos no ombro de Marcos. "Eu te cubro. O gerente não vai se meter. Faça do seu jeito. Só, por favor, faça com dignidade. Não desça ao nível dela." Marcos assentiu, sentindo a coragem renascer. "É só isso que posso fazer." Os minutos seguintes correram num ritmo diferente. Marcos revisou mentalmente as palavras certas, recordando suas aulas, os debates universitários, as apresentações públicas. Revivendo a confiança adormecida, pensou em Pequim, nos amigos que deixaram mensagens de incentivo. No bolso, ainda sentia o peso do celular com as mensagens. Colegas chineses elogiando sua fluência, oferta de emprego de uma multinacional asiática que ele recusara para ficar perto do pai doente. Detalhes que Li Zhang nem imaginava e que agora ele estava pronto para revelar. O restaurante começava a sentir a mudança. As vozes baixaram de tom. Vários clientes percebiam que algo importante prestes a acontecer. Mesmo Daniel, o gerente, desconfiava. Olhava para Marcos, olhava para Sr. Chen, franzia a testa, mas optou por não intervir. A pedido de Chen, outro garçom desviou o fluxo de novos pedidos para que Marcos pudesse terminar aquela mesa de Li Zhang sem interrupção. Zhang, no entanto, jamais desconfiaria. Ela ordenou a conta, voz altiva. "Espero que tenha aprendido algo hoje. E, por favor, não demore. Gosto de agilidade, mesmo em lugares limitados como este." Internamente, Marcos agradeceu pelo tom sarcástico.
Era a deixa que precisava. Respirou fundo, se aproximou com a conta presa sob o braço e se reapresentou à mesa. Desculpe, senhora. Aqui está sua conta. Há mais alguma coisa que deseja antes de partir? Zhang bufou sem sequer olhar. Não, você já fez o bastante. Pausa. Então, ela voltou-se aos amigos. Na próxima vez, trarei alguém realmente competente para atender. Nesse instante, Marcos mudou de idioma. Em mandarim impecável, cortes, natural, surpreendente. Na verdade, senhora Zhang, acredito que competência exige respeito mútuo, independentemente da profissão ou da cor da pele. As palavras pairaram no ar. Um dos acompanhantes arregalou os olhos. Outro se engasgou com o vinho. Zhang congelou, os lábios entreabertos. Como se atreve? Você... Marcos não deixou espaço, continuou sério, mostrando domínio sobre a cultura dela, citando o provérbio chinês. Yi geren de zunyan bukujue yu tadezye, ershi chujue yu taruha doidaibieren. A dignidade de uma pessoa não depende de sua profissão, mas de como ela trata o próximo. O restaurante ficou em silêncio, barcos parados no tempo, telefone sendo tirado do bolso, cliente gravando. Zhang, ainda em choque. Você estudou na China? Marcos, agora olhando diretamente nos olhos dela. Pequim, Universidade Renmin. Fui bolsista e, por acaso, me lembro da sua empresa tentando me recrutar. Mas tive outros compromissos. Cuidar de quem amo é prioridade que aprendi com meu pai. Ela empalideceu. Parecia não saber onde estava. Marcos, ainda em mandarim. Ouvi todos os comentários desde que sentei esta mesa. Palavras machucam, mas ensinam. Hoje, agradeço por me lembrar do que realmente sou. Outro cliente, chinês, murmurou para o amigo. Ele fala melhor do que muita gente de lá. Senhor. Chen, ao fundo, sorriu de satisfação, mesmo sem dizer palavra. Zhang engoliu seco, tentou um argumento final. Isso não tem graça. Não é assim que se fala com um cliente. Marcos manteve o tom cordial. Não é assim que se fala com um ser humano. Se me permitir, posso explicar para a senhora, em qualquer idioma que escolher, a diferença entre respeito e arrogância. O grupo se calou. O gerente, enfim, apareceu na borda do salão, mas nada disse. Ele percebia que a situação era maior do que qualquer regra interna. Li Zhang tentou restabelecer o controle, mudou para inglês. Isso é ultrajante, vai perder o emprego. Marcos com um breve aceno. Talvez, mas nunca mais perdi a mim mesmo. Sr. Chen se aproximou respeitosamente e disse em mandarim, fique tranquilo, Marcos. Aqui dentro você não está sozinho. A partir daí, a mesa de Zhang perdeu a altivez. Um dos acompanhantes se mexeu desconfortável, pegou a carteira rápido, apressado na hora de ir embora. Um terceiro cochichou algo sobre precisar de um pouco de humildade. Foi nesse momento que toda a humilhação da noite virou pó. O salão, que antes assistia passivo, aplaudiu discretamente. Não era comemoração barulhenta, mas um reconhecimento tímido, como quem aceita que uma injustiça foi corrigida de alguma forma. Na saída, Zhang tentou se recompor, mas tropeçou na própria pressa. Sua postura firme fora dissolvida diante do talento, da inteligência e da dignidade de Marcos. Ele cruzou o salão, o olhar agora limpo, sereno, como quem finalmente voltava para casa depois de uma longa viagem. O peso dos olhares não o esmagava mais. Sua história, escondida por trás do avental, brilhava, irrepreensível, altiva. E naquela noite, Marcos entendeu que cada vez que alguém expõe o preconceito ao sol, o medo perde força. Que existe um momento exato em que a verdade deixa de ser dor e vira coragem. E às vezes basta uma resposta, firme, respeitosa, surpreendente, para colocar todos no espelho de si mesmos. No corredor próximo à copa, Marcos e Sr. Chen trocaram um olhar rápido. Havia algo de conspiratório, um entendimento silencioso entre quem sofreu e já não aceita ser calado.
O ambiente do restaurante seguia frenético, longe de imaginar que os dois, por trás das cortinas, armavam algo maior do que um simples ajuste de contas. Sr. Chen baixou a voz. Quando você voltar lá, toda a atenção vai para você. Está pronto? Marcos assentiu. Eu nunca estive mais pronto, Chen. Não era apenas sobre revanche. Cada movimento de ambos tinha o peso das histórias não contadas, de marcas invisíveis no corpo e no orgulho. A armadilha arquitetada ali não era apenas pessoal. Seria uma lição para todos no salão. Os dois sentaram-se em um banco discreto por alguns minutos, revisando detalhes. Marcos pegou o celular, abriu vídeos antigos de apresentações suas em mandarim, checando pequenas nuances de pronúncia. Sabia, para o confronto final, cada detalhe seria testemunhado, gravado, dissecado. Sr. Chen mobilizava aliados. Sussurrou algo para um garçom de confiança que discretamente reposicionou câmeras internas para captar o ângulo certo da mesa de Zhang. Isso tudo sem criar alarde. Assim ninguém distorce. Você será visto como merece. Outro garçom trouxe uma bandeja, fingindo acidente para chamar a atenção do gerente. Daniel se distraiu tentando resolver o problema, justamente quando Marcos precisava de tempo. Enquanto isso, no salão, o burburinho era crescente. Clientes que antes riam já cochichavam, atentos à tensão. O grupo de Zhang ria em inglês, mas parte já começava a fitar Marcos à distância, sentindo o clima mudar. Sr. Chen entregou a Marcos um lenço, um pequeno símbolo de solidariedade. Sorrindo breve, disse, não deixe que tirem sua humanidade, nem ela, nem ninguém. O passo seguinte dependia de sincronia. Os garçons do turno se dividiram. 2 bloquearam temporariamente ordens para a mesa de Zhang, controlando o fluxo de pedidos e ritmo da noite. Por trás do balcão, Sr. Chen preparou discretamente o vinho favorito de Zhang. Um pequeno mimo, para ganhar tempo, e a desculpa perfeita para Marcos intervir no instante certo. Marcos lembrou das armadilhas do passado, dos ambientes tóxicos que transformam homens em sombras de si mesmos. Percebeu ali, vivo, o ciclo vicioso de quem aceita insulto para sobreviver, sufocando sonhos em troca de salário e um pouco de paz ilusória. Uma coragem calma nasceu disso. Esse ciclo terminaria naquela noite, nem que houvesse consequências. Preparando-se para agir, Marcos conferiu de novo os dados no celular. Nome da empresa de Zhang, números dos eventos em que estiveram juntos na China, provas de sua antiga fluência. Apesar do medo, sentiu uma energia correr nas veias. Não basta sobreviver, é preciso se levantar para quebrar o padrão tóxico. Sr. Chen, de canto, sinalizou discretamente. Tudo pronto. No salão, Zhang se mostrava impaciente. Onde está aquele garçom? Uma eternidade para trazer uma conta. Foi aí que Marcos, postura impecável, entrou com a bandeja e o vinho especial. Trouxe o que a senhora pediu, junto com uma pequena cortesia da casa, para aquecer esta noite. E o Zhang olhou desconfiada, mas não resistiu ao tratamento VIP. A próxima jogada foi definitiva. Marcos entregou a conta, manteve-se à mesa, aguardando o momento perfeito. Atrás dele, Sr. Chen fingiu precisar de ajuda com uma bandeja, obrigando o gerente a se aproximar e desviando qualquer autoridade que pudesse interromper. De repente, o inesperado, a testemunha-chave, o garçom novato que falava outro dialeto chinês, quase estragou tudo se aproximando para recolher pratos. Chen agiu rápido, puxando o jovem para ajudar com uma caixa pesada nos fundos. No salão, todos estavam em seus lugares. Zhang murmurou mais uma frase depreciativa em mandarim, achando que ninguém entenderia. Esses pobres deviam ser proibidos de entrar em lugares assim. Marcos pronto inspirou fundo. No exato instante em que vários rostos o observavam, ele se virou e direcionou a palavra à mesa dela. Em mandarim sofisticado, educado, mas firme. O que realmente deve ser proibido, senhora?
Zhang é tratar qualquer pessoa como inferior só por sua origem ou cor da pele. O restaurante congelou, cada olhar projetado nele, cada telefone agora rapidamente apontado. A verdade exposta, de forma pública. Não havia mais como fugir. Marcos sabia, a armadilha estava armada. A crueldade virava espetáculo, sim, mas agora sob a luz da dignidade e não sob as sombras do medo. A tensão ia arrancando o fôlego do ambiente. Por trás, senhor. Chen filmava discretamente, sabendo que aquela gravação poderia evitar mentiras ou distorções caso o caso fosse parar nas mãos da justiça ou da internet. Ali não era só sobre trabalho, era sobre o direito de existir inteiro, digno, mesmo onde muitos não querem que a diferença apareça. Sr. Chen segurou o olhar de Marcos ao longe. Um breve aceno. Está feito. Marcos se postou junto à mesa principal, mantendo a compostura e aguardando o que viria. O palco estava pronto, a plateia hipnotizada, a adversária prestes a cair na própria armadilha de arrogância. Estava tudo em jogo, e finalmente Marcos não tinha mais medo. A mesa de Li Zhang, radiante de arrogância minutos antes, agora era o centro do salão. Todas as conversas suspensas, cada olhar do restaurante voltado para o duelo invisível entre poder e verdade. Zhang cruzou os braços, ajeitou o lenço de seda com mãos firmes, como se tentasse reerguer uma muralha moral. Num gesto que misturava deboche e desafio, Zhang ergueu a taça e olhou para a plateia indireta. Em todo lugar a gente encontra pessoas como ele. Têm dificuldade de entender padrões mínimos, acham que aprenderam alguma coisa, mas nunca vão pertencer de verdade. Ela continuou em inglês, pois sabia que muitos ali compreendiam, mas logo voltou ao mandarim, confiante de que Marcos não ousaria responder. Vou explicar de novo para todos que não entendem. Respeito se conquista. Status não se ganha com diploma estrangeiro ou frases feitas. Se quer respeito, trabalhe 10 vezes mais. Ou aceite o seu lugar. O grupo de acompanhantes assentiu, alguns rindo baixo, tentando demonstrar apoio. Marcos a encarou em silêncio. O salão sentia a tensão pairando, como eletricidade no ar, antes de uma tempestade. Um cliente abriu discretamente o aplicativo de gravação em seu telefone. Não finja que entendeu só porque repete palavras bonitas, Zhang afirmou, sorriso enviesado. Você tem sorte que ainda pode trabalhar e receber salário. Isso é mais do que muitos no seu lugar. Ela terminou a frase com voz de autoridade, deixando sua arrogância escorrer por cada sílaba, como veneno destilado. Eu faço questão de mostrar que não tolero desleixo, e sou quem paga essa conta, não você. Era a profissão jogada na lama, era a cor da pele escolhida como alvo, era a dignidade como escudo e arma. Tudo aquilo parecia comum para quem detinha o poder, mas naquele instante, para todos, a máscara da bilionária brilhava nítida e artificial. No silêncio tenso que se seguiu, Zhang permaneceu no centro, segura de que nenhuma consequência viria. Era sempre assim, até ali. O ar pesou, as luzes pareciam focar sobre Marcos. Ele manteve o olhar firme. Sabia que toda a plateia precisava ouvir, não só para si, mas por todos que já tinham engolido insultos de quem valoriza poder acima do respeito. Em mandarim perfeito sem hesitar, Marcos respondeu: Você está certa, Sr. Zhang. O respeito não se obtém com um diploma, mas tampouco se constrói humilhando quem serve. Na Universidade Renmin, em Pequim, foi lá que eu aprendi sobre excelência. Não apenas a dos negócios, mas a de caráter. E aprendi também que, para ser grandioso, é preciso enxergar a todos como iguais. A primeira frase calou os risos. Clientes chineses confusos trocaram olhares, surpresos com o domínio absoluto do idioma, o sotaque limpo, a cultura viva nas palavras. Zhang tentou retomar o controle. Você aprendeu algumas frases por vaidade. Não confunda servir com comandar, rebateu, mas a voz começou a falhar.
Marcos permaneceu calmo, detalhando. Foram 4 anos na China. Recebi prêmio de melhor aluno estrangeiro. Conheço sua empresa, Sra. Zhang. Inclusive, foi por pouco que não aceitei uma posição na própria Hongmei Group, pois precisei cuidar do meu pai. Ainda tenho os e-mails com seu RH se quiser conferir. Ele sacou o celular, abrindo rapidamente as mensagens arquivadas e mostrando para a mesa. O restaurante permaneceu em silêncio reverente. Cada pessoa ali sentia que assistia a algo irrepetível, um confronto muito maior do que um simples desentendimento de restaurante. A própria Zhang titubeou. Um dos acompanhantes balbuciou em chinês para ela. Ele está dizendo a verdade? Marcos, com compaixão e firmeza, recolocou o foco. Entendi cada palavra que a senhora disse, cada piada, cada insulto sobre minha pele, minha inteligência, minha origem. Vocês riram porque acharam que eu era invisível. Ele se virou para a plateia. No Brasil, humilhação no trabalho não é só erro ético, é crime reconhecido em lei. E em toda parte, respeito deveria ser mínimo exigido. Nos cantos, garçons sussurravam emocionados. Clientes do fundo, alguns com lágrimas discretas, sentiam o poder de uma verdade inegável. O silêncio evoluiu para murmúrio, depois para uma corrente visível de apoio. Um cliente chinês levantou-se e, em mandarim, dirigiu-se a Zhang de modo cortês, mas firme. Talvez seja a hora de rever seu conceito de grandeza. A voz de Zhang fraquejou. Procurou o apoio dos amigos, mas todos pareciam envergonhados, mexendo nos talheres, evitando contato visual. Marcos concluiu, ainda em mandarim. A senhorita veio fazer negócios neste país. Aqui, cada história merece respeito. O nome disso não é idioma, é humanidade. E em inglês, para todos ouvirem, acrescentou: o mundo só muda quando a arrogância cede à verdade. Hoje não é só por mim, é por todos que um dia já ouviram que não pertencem. O ambiente, outrora cúmplice do silêncio cruel, agora rompia barreiras. Um burburinho de aprovação, palmas tímidas e a certeza de que Marcos mudara algo ali, para sempre. O salão ficou em suspensão, como se segurasse o ar junto com o próprio silêncio. Pela primeira vez na noite, todos pareciam sentir o peso real do que presenciavam. Olhares atravessaram a sala, de incredulidade, de vergonha, de empatia. Em uma mesa próxima, uma jovem abaixou o celular, olhos cheios d'água, e murmurou para a amiga: ele fala com uma coragem. Eu teria fugido. No canto oposto, um casal de turistas trocou frases baixas em inglês. Isso é absurdo, não? Como pode acontecer ainda? O garçom ao fundo, aquele que sempre fingira não ver, agora secava discretamente uma lágrima. Sr. Chen estava ereto, o peito inflado de orgulho, e ao seu redor as reações se multiplicavam como ondas. Um senhor chinês distinto levantou-se e fez uma breve reverência a Marcos, sussurrando ao passar: seu mandarim é belíssimo. Nunca vi alguém desafiar a arrogância dessa forma. Uma cliente negra, sentada tão próxima à confusão que podia sentir o impacto em sua pele, sorriu discretamente e piscou para Marcos, gesto de solidariedade irrestrita. Zhang, que já comandara a sala, agora se via ilhada. Os acompanhantes afastaram ligeiramente as cadeiras, constrangidos, como se o simples contato ameaçasse expor sua própria cumplicidade. Um deles levantou apressado, desaparecendo no banheiro. Quem rira minutos antes, agora tocava os talheres em silêncio, rosto baixo ou bochechas em brasa. Do fundo, surgiu um murmúrio crescente. Primeiro, dúvida e desconforto, mas logo veio apoio genuíno. Ele tem razão, alguém sussurrou. Isso nunca devia acontecer, acrescentou outro. O gerente Daniel deixou de lado a postura fria, dirigindo-se lentamente a Marcos. Em tom mais baixo, agora respeitoso, falou: desculpe, eu devia ter parado a situação antes. Sem esperar resposta, permaneceu firme, indicando ao restante da equipe que a noite tomara novo rumo. Os celulares gravavam.
O vídeo se espalharia para além daquelas paredes. Para muitos, aquela noite marcaria como a coragem nasce do extremo. Cada quebra de silêncio, uma rachadura no sistema que normaliza a humilhação e o preconceito. O passado de Marcos, até então escondido atrás do uniforme, agora se impunha pleno e digno. Com um suspiro coletivo, a plateia passou da passividade à admiração. Finalmente, aplausos tímidos nasceram, crescendo em palmas firmes. Uma celebração discreta, não só à vitória de Marcos, mas ao fim de uma era de medo ali dentro. O equilíbrio mudara para sempre. Li Zhang, como leoa cercada, tentou o último rugido. Endireitou-se na cadeira, ergueu a cabeça com ferocidade e projetou a voz para o gerente. Quero que esse homem seja demitido. Agora. Ele me constrangeu, desrespeitou uma cliente valiosa, ousou me desafiar diante de todos. O silêncio se adensou, e a força do poder dela, a instantes amplificada pelo dinheiro, se esfarelou no impacto das verdades recém-ditas. O gerente respirou fundo, olhou para Marcos, depois para todos no salão e respondeu enfim com calma. Esta casa não aceita discriminação, senhora. O que aconteceu aqui hoje não devia acontecer nunca com ninguém. Clientes concordaram audivelmente, alguns assentindo, outros murmurando palavras de apoio a Marcos. Zhang apelou para o velho modo de ameaça. Vou denunciar, arruinar este lugar, acabar com a reputação de todos. Ninguém ousa me desafiar sem pagar caro. Mas a plateia já não a temia. O senhor chinês que elogiara Marcos completou alto. O respeito pesa mais do que o dinheiro, aqui ou na China. Num gesto desesperado, Zhang puxou o celular. Vou filmar todos vocês. Ninguém me desrespeita sem que o mundo saiba. Mas antes que completasse, um cliente influente, conhecido no bairro por causas sociais, ergueu a voz. Filme, senhora, mas mostre tudo. As palavras, a humilhação, o preconceito. Vamos ver se sua verdade resiste à luz. Despatriada naquele instante, Li Zhang fungou, puxou a bolsa tremendo. Nenhum acompanhante ofereceu a mão. Pelo contrário, um deles ergueu-se e levou discretamente a conta até o caixa, num pedido silencioso de perdão ao salão. Marcos permaneceu imóvel, não respondeu aos ataques finais, não ergueu a voz, apenas sustentou o olhar, sereno, vitorioso, pelo que não precisou dizer. O silêncio dele agora era luz, não medo. Para quem assistia, era como testemunhar a queda de uma máscara, ou o desmoronamento de um império fundado no medo alheio. No salão, as palmas explodiram em definitivo, agora sem vergonha, sem contenção. Ali, ninguém ignorava mais a gravidade das feridas abertas por arrogância, racismo e abuso. O gerente fez um gesto, chamando 2 seguranças de terno. Por favor, acompanhem a senhora até a saída. Em silêncio constrangido e sem glória, Li Zhang atravessou o corredor de olhares. Nenhum deles mais lhe pertencia. Ela sumiu além da porta, e pela primeira vez em anos soube o que era ser invisível. Marcos não sorriu. Fechou os olhos por um instante, soltando o ar devagar. Era só um homem cansado, mas inteiro. O salão se esvaziou aos poucos, um cliente após outro, muitos passando por ele para apertar sua mão, entregar cartões ou apenas agradecê-lo por existir. Sr. Chen se juntou. Hoje, todos viram quem é você e quem ela era de verdade. Marcos assentiu em silêncio. O ciclo de medo quebrado, o direito à dignidade preservado. No vazio da última luz, ficou só o som distante de aplausos na rua, e a certeza de que aquela noite nunca mais seria esquecida. O salão foi se esvaziando lentamente, mas a energia pairava, vibrante. Marcos permaneceu de pé ao lado da mesa principal, enquanto o Sr. Chen o observava de longe, seus olhos brilhando com uma admiração tão intensa que dispensava palavras.
O gerente ainda apagava confusões e cuidava dos detalhes do expediente, mas agora carregava em si o peso de uma noite transformada. Ali, todo mundo saía diferente. Por alguns minutos, Marcos ficou à deriva entre cumprimentos e olhares curiosos. Clientes se aproximaram tentando expressar apoio. "Parabéns, rapaz! Foi inspirador", disse um senhor estrangeiro, apertando sua mão. Uma senhora negra, vestida impecavelmente, tocou seu braço. "Você nos representa. Obrigada." Sr. Chen entregou um papel dobrado. "Me procure caso precise." Era um contato antigo de uma ONG dedicada a direitos trabalhistas. Ali, mais um aliado silencioso contra qualquer novo abuso. Marcos caminhou até a área externa, sem uniforme, sentindo o vento na pele, o corpo exausto, mas inteiro. Suas mãos ainda tremiam, não de medo, mas do tipo de emoção que só nasce quando o impossível acontece. Nos dias seguintes, a repercussão se espalhou. O vídeo viralizou. Dezenas de milhares de visualizações e compartilhamentos. Comentários se multiplicavam. "Isso não pode mais ser aceito." Foi bonito, mas é assustador imaginar quantos sofrem igual, sem testemunhas. Jornais online buscaram Marcos para entrevistas, e logo sua história circulava por sites e redes. Era agora o símbolo do direito de ser visto e respeitado, não o exemplo do silêncio. A trajetória da bilionária tornou-se pública de forma inesperada. O vídeo dela humilhando Marcos e a resposta dele em mandarim estampou manchetes. "Bilionária chinesa expulsa de restaurante após ato de racismo", dizia uma, e a repercussão atingia níveis internacionais. Sua reputação sofreu. Empresas parceiras romperam contratos e advogados discutiam potenciais ações por danos morais e discriminação. Isso não era pouco. Políticas laborais no Brasil são duríssimas contra quem comete atos discriminatórios. No escritório da Hongmei Group, dirigentes se reuniam discutindo a crise, revisando códigos de conduta e instruíram treinamentos para toda a equipe sobre respeito e diversidade. Para Li Jiang, o mundo já não era seguro e nem o poder bastava para abafar a consequência. No outro extremo, Marcos viu sua vida mudar. O restaurante não apenas o manteve, mas o convidou para ser supervisor do setor internacional, reconhecendo sua fluência em idiomas, sua capacidade de mediar conflitos e, sobretudo, sua dignidade. Não bastasse isso, recebeu convites de empresas chinesas e multinacionais. A ONG, indicada por Chen, propôs campanha de conscientização sobre racismo e humilhação, convidando Marcos à frente. Durante a reunião para a contratação, o novo chefe, um executivo brasileiro, disse: "Precisamos de alguém assim, que sabe agir quando o mundo está olhando e, mais ainda, quando não está." Marcos aceitou o novo desafio com um sorriso e um aperto de mão firme. No primeiro dia do novo trabalho, arrumou o paletó diante do espelho e, ao passar pelo corredor, sentiu-se visto. Não como exceção, mas como modelo de coragem. Na pausa do almoço, presenciou uma situação familiar. Uma recepcionista destratava um entregador nordestino, ignorando seu pedido de informações. Marcos se aproximou discretamente, cumprimentou o entregador, ofereceu água e indicou o setor correto. Não precisava mais gritar para ser ouvido, sua autoridade vinha de dentro. Ao final do expediente, foi chamado ao escritório do RH. A responsável do setor perguntou, com curiosidade genuína, por que você não hesitou ao se posicionar? Marcos refletiu antes de responder. Porque quem fica calado leva o peso para casa. A gente só perde de verdade quando aceita ser invisível. No caminho para casa, Marcos passou por uma praça movimentada, onde viu jovens de variadas origens rindo e conversando. Sorriu, sentindo-se parte daquela comunidade, parte que agora nunca mais aceitaria ser excluída. As leis brasileiras garantem,
desde 1995 pela Lei 9.029 e mais recentemente pela Lei 14.457, que ninguém pode ser discriminado no trabalho por cor, raça, origem ou qualquer característica pessoal. E naquele fim de tarde, Marcos sabia. Cada história de luta abre espaço para mais respeito, mais justiça e menos medo. Respeito não custa nada, mas vale tudo. Essa é a frase que Marcos gravou no bloco de notas do próprio telefone. A lembrança para nunca se calar novamente. A vida nova seguia, plena de pequenas vitórias, cada uma delas mais verdadeira. E agora todos podiam enxergar o que sempre esteve lá: dignidade, coragem, humanidade. Se essa história tocou você de alguma forma, se despertou empatia, indignação ou inspiração, deixe seu like agora mesmo. É a sua reação que me mostra que estamos no caminho certo, buscando histórias que realmente importam. Quando você curte, eu entendo que batalhar pelo respeito e pela dignidade de todos vale a pena. Me conta nos comentários de qual cidade do mundo você está assistindo. Eu faço questão de ler cada comentário, responder com carinho e criar esse espaço de troca. Seu relato pode inspirar alguém que também enfrenta situações assim. Falar é resistir, e resistência conecta pessoas. Não se cale. Traga sua voz para esse diálogo. Se você acredita no poder transformador de histórias como essa, se inscreva agora no canal. Cada nova inscrição me dá força e certeza para continuar trazendo conteúdos relevantes, emocionantes e honestos. O canal ainda tem muito para crescer, e juntos podemos construir uma comunidade apoiadora, onde o respeito, a coragem e a verdade são as maiores conquistas. Sua presença ativa, enquanto inscrito, é fundamental para essa missão seguir em frente. E não vá embora ainda. Escolha uma das duas próximas histórias que deixei aparecendo na tela para você assistir agora. Elas também trazem reviravoltas, emoção e lições essenciais sobre humanidade. Te espero no próximo vídeo, porque aqui cada história é mais do que entretenimento, é convite para reflexão, ação e pertencimento. Assista, comente, compartilhe e nunca esqueça, o respeito vale mais do que tudo.